Olá, meus amores. Nessa videoaula a gente vai falar sobre ciclização nas ozes. E antes de começar essa aula, eu gostaria apenas de deixar um conforto, inclusive para vocês, que já olhem um quadro desse, tão complexos para um, tão bonitos para outro, é que essa aula não deve ser encarada como uma decoreba. Eu não tenho que olhar para isso aí e dizer assim, antes do professor explicar, meu Deus, eu vou ter que saber construir isso? Em hipótese alguma. O que eu peço, né? E aí um pedido de um professor, na verdade, o bom para vocês, né? É que vocês, ao olharem essas estruturas, vocês consigam perceber e captar que, na verdade, você tem uma ose. Você tem aí ou uma aldose ou uma cetose. É isso que eu peço. Em nenhum momento dessa aula eu vou pedir para vocês que vocês decorem alguma dessas estruturas. Agora, lógico, eu vou pedir que, ao olhar uma estrutura como essa, eu saiba interpretar o que ela está me dizendo. Aí é outra coisa. Aí já deixou de ser uma decoreba e já passou a ser uma interpretação, um entendimento do que é que eu estou estudando. Beleza? Então vamos lá. Quando você fala em ciclização de uma ose, por que a gente vai estudar? Por que isso vira uma aula? Bom, por quê? Porque em 98% das moléculas de oses que existem no nosso organismo, elas estão justamente em forma cíclicas. Em meio aquoso, elas tendem naturalmente a sofrerem ciclizações. E a partir dessas ciclizações, já que você está imaginando, 98% de toda a ose ela é cíclica, e se a gente for passar, né, adiante um pouquinho e lembrar que os osídeos, como oligosacarídeos, como os polissacarídeos, sendo alosídeos, primeira aula de carboidrato, ou seja, formados apenas por monossacarídeos, vai dar sempre a mesma estrutura, essas substâncias é um fruto delas. E delas na forma cíclica, já que a forma cíclica é a forma preponderante das minhas oses, seja aldose ou seja cetose. Então, entender, olha a palavra que eu usei, e não decorar, entender uma estrutura cíclica é você começar a compreender futuramente porque existem alguns tipos de polissacarídeos, por exemplo, que são formados pela mesma, aspas, substância e formam, né, polissacarídeos diferentes. Sem falar, por enquanto, nomes. Depois, daqui a pouco, a gente vê sobre isso. Então, por que isso vai ocorrer? Porque no processo de ciclização, eu posso ter uma grande quantidade de substâncias sendo formadas diferentes. E essas substâncias não são formadas, né, porque eu vou ter hidroxila em uma, carboxila em outra. Não. E sim pelas suas estruturas espaciais. Deixa eu falar muito e vamos para cá. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para que apenas vocês, de novo, visualizem e compreendam. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi de uma aldoexose, que a gente costuma falar tudo glicose, mas a gente acabou de ver na aula passada que nem todas são glicose. Né? Pode ser galactose, né? Pode ser várias, na verdade, 16 substâncias diferentes. Então, sem me preocupar com que substância é essa, está aqui uma aldoexose, e aí eu vou começar a entender algumas características. Quando essas aldoexoses sofrem ciclizações, e aí me perdoe, não foi eu, é aldoexose, aldopentose, qualquer aldose. Então, vamos melhorar. Quando essas aldoses sofrem ciclizações, as ciclizações sempre, nas aldoses, vão ocorrer carbono 1, não esqueçam disso, carbono 1, sempre. Só que aí vem a diferença. Ela pode sofrer carbono 1 com o carbono 5 ou com o carbono 4. E aí vem a primeira informação. A depender de onde eu estou fazendo a ciclização, se é no carbono 5, que foram esses dois exemplos que eu coloquei. Professor, como é que eu consigo visualizar isso? Ora, se você está fazendo a ciclização carbono 1 e carbono 5, vamos colocar aqui, essa estrutura passou a ser uma ramificação. Um carbono ramificado. Está aqui, ó. Olha ela aqui, ó. E aí você vai ter como estrutura carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6.
Mesma coisa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. É visual. Então, quando essa ciclização ocorrer de 1 para 5, perceba que neste anel, né, eu passo a ter vértices, hein, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Eu não falei 6 carbonos, eu falei 6 vértices. Independendo, né, vamos discutir já já o que está acontecendo aqui, da minha estrutura que você desenhar, hidroxila para baixo, para cima, se você faz uma ciclização, então vamos colocar aqui, essa primeira aqui, uma ciclização 1,5, vou colocar aqui, e essa também é 1,5, esse tipo de ciclização vai gerar um anel com 6 vértices. Quando isso ocorrer, você vai ter que lembrar, infelizmente, que elas vão ser chamadas de piranose. Muita gente me pergunta isso. Professor, o que é uma piranose? O que é uma furanose? Então, uma piranose é toda e qualquer ose cíclica, vamos colocar aqui, que promoveu ou foi fruto de uma ciclização 1,5. 1,5. Então, eu vou chamar isso aqui de uma piranose. Piranose. Eu acho mais interessante vocês visualizarem quantos vértices tem no seu anel. Neste anel, eu tenho 6 vértices. Né? Daqui a pouco eu volto para cá. Olha cá. De novo, eu peguei aqui uma glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora, né, antes de discutir aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Olha a ramificação que eu tive. 2 carbonos. Depois a gente vai completar ali. Né? Eu tive aqui esses 2 carbonos, que vai ser justamente esse carbono, esse e esse. Então, vamos só organizar. CHOH, CH2, OH. Né? Esses 2 carbonos aqui. Qual foi a mudança na ciclização? Aqui eu fiz uma ciclização no carbono 1 e no carbono 1, 2, 3, 4. Uma ciclização, vamos colocar aqui, 1, 4. E se você faz uma ciclização 1, 2, 3, 4 e passa a ter isso aqui como ramificação, tá aqui, ó, CHOH, CH2OH, o seu anel, ou o anel da ose, ele passa a ter 5 vértices. Aí eu vou chamar isso de uma furanose. Se eu imaginar como nomenclatura geral, vamos lá, é bom ser magrinho que dá para ver os dois lados ao mesmo tempo. Ó. Se eu imaginar como nomenclatura geral, isso aqui como sendo uma glicose, essa aqui seria uma piranose glicose, ou uma piroglicose. Já essa aqui seria uma glicose. Então, por favor, informação importante, não é decorar a estrutura como eu estou fazendo. Isso aí, bora lá. Vamos para a bioquímica na universidade, todo mundo passando no vestibular, maravilhoso. Aí, ótimo. Para a gente aqui, eu quero apenas que vocês visualizem isso. E aí, agora, infelizmente, tem que lembrar. Quando essas ciclizações ocorrem no carbono 1,5, e eu passo a ter, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 né, vértices no meu ciclo, eu passo a chamar isso de uma piranose. Ose. Tá certo? E se eu tiver 5 vértices, você pode também imaginar o seguinte, se eu faço 1,5, eu tenho 5 carbonos na estrutura. Talvez seja melhor assim. Se eu faço 1,4, 4 carbonos na minha estrutura. Então aqui eu tenho uma furanose, aqui eu tenho uma piranose. Essa informação para essa aula é a mais importante. O que eu vou falar agora é apenas uma curiosidade que vai servir para entendimento no futuro. Mas não precisa vocês decorarem, por favor. Bom, segundo a regra IUPAC, a posição dessa hidroxila na minha estrutura plana vai definir para onde eu vou colocar. Lembra que isso aqui é um ciclo, e aí eu passo a ter isomeria geométrica, a depender da posição dessas hidroxilas, se estão para baixo ou se estão para cima. A gente convenciona que quando essa hidroxila estiver
todas para a direita, eu colocaria todas para baixo. E assim sucessivamente. Eu posso dar uma para a direita, uma para a esquerda. Vamos lá. Qual é a curiosidade? Quando nos carbonos 1 e 2, você tem hidroxilas para baixo, vou grifar aqui, vai ficar um pouquinho bagunçado, mas não importa. Você tem hidroxilas para baixo, você tem um isômero cis, beleza? Duas para baixo, né? O isômero cis, a gente vai chamar isso aqui de um composto alfa. Então, nesse caso, eu chamaria isso aqui de uma alfa-glicose. Ou, se você quiser ser bem mesmo metódico, uma alfa-piroglicose. Tranquilo? Já essa aqui, ó, no meu carbono 1 e 2, eu percebo que uma hidroxila está para baixo e a outra está para cima. Nesse caso, vamos lembrar lá de isomeria cis-trans. Esse caso aqui eu teria um isômero trans, que eu vou chamar aqui de um beta. Então eu teria uma beta-glicose. Professor, o que isso é interessante? Né? Apesar das duas serem formadas da mesma substância, elas vão ser isômeras geométricas, uma cis e outra trans. E é justamente essa diferença na posição espacial de uma única hidroxila, olha que coisa bonita, vou terminar, de uma única hidroxila que vai fazer com que a união dessa alfa-glicose forme o amido, enquanto a beta-glicose vai formar a celulose. Por isso que a gente, né, dando já um spoiler lá dos polissacarídeos, mas não tem como, por isso que você encontra, né, como eu formo um amido? Glicose. E como é que forma a celulose? Glicose. Porque elas têm essas propriedades tão diferentes? Porque elas são formadas por isômeras geométricas da minha glicose, que sofreu uma ciclização 1,5 de uma piroglicose. A alfa forma uma, a beta forma outra. Importante dessa aula não é decorar essa história de alfa e beta, é entendimento. É entendimento. Né? Quando você se propõe a estudar, e eu acredito nisso, a gente tem que se propor também a ter alguns entendimentos, mesmo que eu não fique decorando para um vestibular, mas vai entender, vai aumentar a minha capacidade de entendimento e já ir no futuro. Então, por que glicose e celulose elas são diferentes? Opa! Porque um é formado do alfa, que foi um processo de ciclização 1,5, sendo que as duas hidroxilas do carbono 2 estão para baixo, ou seja, para a direita, enquanto a minha beta-glicose, que vai formar a celulose, ela estaria na posição trans. Então, é uma curiosidade, aspas, mas é uma curiosidade que vai facilitar o entendimento. Professor, você falou aí do amido, falou a celulose e o glicogênio. O glicogênio também é uma alfa-glicose, só que a diferença vai estar na forma que as glicoses estão unidas. Uma é uma cadeia mais linear, outra é uma cadeia mais ramificada. Já já a gente fala sobre isso. Só para entendimento, só para visualização, eu coloquei aqui agora uma frutose, generalizando, né? Uma frutose, uma cetoexose. E fiz a minha ciclização. Perceba que a ciclização não vai ser no carbono 1, vai ser na carbonila. Então vai ser na carbonila. E a ciclização que eu fiz aqui foi A2, 3, 4, 5. Fiz só. E eu passei a ter 1, 2, 3, 4 carbonos ou 5 vértices. Então aqui também é uma furanose. Aqui também é uma furanose. Só que nesse caso não seria uma furanose de glicose. Seria uma furanose de uma cetose. Nesse caso, frutose. Né? Generalizando. Então seria uma furancetose. É uma cetose, função cetona, né? É uma ose, só que eu tenho 5 vértices ou 4 carbonos no meu anel estrutural, no anel da ose. Certinho? Eu acredito que não seja tão complicado como ao menos parece. Agora, se você querer, né, ouvir essa aula e aí ficar preocupado em promover a ciclização, aí talvez fique um pouco mais complexo. Porque você tem que entender qual é o processo. Mas se você apenas, rapidamente, entender que, resumo, as oses tendem a sofrer ciclizações. E nessas ciclizações,
eu posso ter alguns tipos. Primeiro básico, a depender do tipo de ciclização, eu posso ter 6 vértices na minha estrutura, com 5 carbonos, ou 5 vértices na minha estrutura, com 4 carbonos. No primeiro caso, eu vou chamar de uma piranose, e no segundo caso, eu vou chamar de uma furanose. E segundo, como característica e não mais por uma decoreba, essa parte ainda é, agora mais não. Nessas ciclizações, essas hidroxilas espacialmente, e aí eu estou preocupado só com a 1 e 2, imagine, ó, quantos isômeros não tem. Se eu posso ter isomeria do 1 para o 3, do 2 para o 3, do 1 para o 4, meu Deus, quanto isomeria não tem? Eu só estou preocupado com 2, 1 e 2. Quando isso aqui tiver uma posição cis, eu vou chamar de alfa. Quando eu tiver uma posição beta, eu vou chamar, ou melhor, trans, me perdoe, vou chamar de beta. E essa diferença é que vai produzir meus polissacarídeos diferentes. Não só polissacarídeo, hein? A própria sacarose, que é um oligo, ela não é formada por beta-glicose, não. Ela é formada por alfa-glicose. E essas probabilidades, ó, alfa com beta, viu lá quanta coisa? Isso tudo vão produzir oligosacarídeos diferentes, polissacarídeos diferentes. Então é interessante que vocês saibam isso, apesar de ser um pouquinho visualmente chato, mas é importante. Afinal de contas, como é que eu entendo um polissacarídeo? Como é que eu entendo um oligosacarídeo se eu não sei o básico de um processo de diferenciação de um monossacarídeo? Ok? Com essa ufa playlist, né? Em épocas de videoaula, o nome agora é playlist, não é mais aula não, né? Essa playlist aí de carboidratos, a gente encerra OSES. Agora a gente vai entrar nos osídeos, que a gente já trabalhou muito spoiler, né? Já falamos demais aqui sobre os osídeos. Então, na verdade, é só mais caracterização. É a parte mais tranquila. Mais uma vez, um grande beijo e tudo de bom para vocês.